Talvez você ache que sente saudade só porque mora longe, mas na verdade é que o luto ele não acontece só quando a gente perde algo. Ele acontece porque o nosso sistema de apego perde temporariamente o lugar onde encontrava segurança. Então, quando isso acontece, o nosso cérebro não entende isso como uma mudança, ele entende como um risco. O nosso cérebro, gente, ele foi organizado para buscar segurança no outro. Então, toda separação, toda ruptura ativa o sistema de apego. E quando a gente fala sobre luto, automaticamente, né, a gente pensa em tristeza, em chorar, em sentir falta de algo. Mas na verdade é que o luto, ele é muito mais do que isso. Ele é uma resposta do seu sistema nervoso. Ele é uma reação neuroemocional de sobrevivência. Então é o seu cérebro tentando lidar com a ausência de algo que te dava segurança. E a gente aprende a lidar com as perdas não é na vida adulta. A gente aprende isso lá atrás, na infância, né? Nos primeiros vínculos. A teoria de apego do John Bowlby fala exatamente sobre isso, né? Sobre que nós, seres humanos, a gente nasce completamente dependente. Um bebê, ele não sobrevive sozinho. E mesmo depois de adulto, gente, esse sistema de apego, ele fica dentro da gente. E é por isso que quando você perde algo ou alguém que te dava segurança, o seu corpo, ele reage como se você estivesse em risco. E é aí que a gente precisa falar, né, sobre o processo migratório. Porque quando a gente fala, né, de processo migratório, a gente fala muito sobre mudança de país, mas não é só isso, gente. Nesse momento, nesse processo, acontece rupturas profundas de vínculos. Você não perde só as pessoas, você perde o lugar onde você sabia existir. Você perde a sua língua, o senso de pertencimento, a sua cultura, a sua rotina, a forma como você era reconhecido, né, muda completamente. Até a sua versão, né, que você se sentia seguro, você perde. E aí o seu sistema de apego ele entra em alerta. Não porque você realmente, né, de fato está vivendo em risco, mas para ele, né, para sua cabeça, você está. Quando você muda de país, gente, você tem que reaprender, recomeçar do zero, num lugar onde você não sabe nada, você sai totalmente da sua zona de conforto. E é aquilo, né? A zona de conforto é um lugar muito bom, muito seguro, né? Você sabe tudo, você tem controle sobre tudo. Quando você muda de país, gente, e ainda mais assim, se você é uma pessoa que já tem ansiedade, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre essa questão de, eu mudei e senti que eu piorei, digamos assim, né? Eu fiquei mais ansiosa, mais ansioso. Porque, gente, para você que tem ansiedade, que sofre de uma ansiedade patológica, né? Ou seja, é uma pessoa que gosta de controlar tudo, de prever tudo, de saber tudo que vai acontecer. Cara, já é um sofrimento, né? Já é um desgaste o dia a dia você, né, tendo isso, né? Assim, tendo essa necessidade de controle. Quando você muda de país, gente, não tem como. É assim, aí mesmo que o chão se abre, porque não tem como, você não sabe nada. Você vai fazer tudo pela primeira vez, sabe? Então, assim, você vai aprender tudo, você vai aprender uma nova cultura, você vai aprender. Porque quando a gente fala sobre idioma, sobre língua, a gente pensa assim, é só, né, a falar. Gente, é a se comunicar. É a se comunicar em relação a tudo, do oi até coisas muito mais elaboradas, sabe? Então, assim, ir no banco, resolver um BO,
sabe? É coisas assim que pra gente, na nossa língua, é tão fácil, tão desenrolado, sabe? E também é a maneira de se comunicar, né? Então, a maneira de você se expressar faz parte da sua personalidade. Então, a gente precisa falar sobre o luto migratório, porque não é só saudade, não é só um aperto no peito simples, não, gente. Tem uma coisa ali por trás que é muito mais profunda. É como se todas as suas bases seguras fossem rompidas de uma vez. Então, por isso, gente, que morar fora do país desperta coisas que talvez você não consiga entender, como ansiedade sem explicação, um medo difuso, sensação de não pertencimento, uma vontade intensa de voltar ou até mesmo uma regressão emocional. E isso tudo acontece, gente, porque é o seu sistema de apego tentando desesperadamente encontrar uma nova base segura. Então, talvez você não esteja perdido. É só o seu cérebro que ainda não encontrou um novo lugar, né, para poder se sentir seguro. Sabe? Você ainda não conseguiu processar todas essas rupturas. E por isso que é tão importante a gente falar sobre o luto migratório. Porque quando você sabe o que está acontecendo com você, é muito mais fácil, sabe? Do que achar que pode ser uma depressão, pode ser só saudade. Não, gente, isso tem um nome. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe um caminho, tá? Então, assim, leva tempo, com certeza, porque segurança emocional não se constrói do dia para a noite. Mas tem um caminho. E pensando nisso, gente, eu como psicóloga intercultural, eu deixei aqui abaixo um e-book gratuito, tá? É só pegar e baixar, gente. Não precisa pagar absolutamente nada sobre luto migratório, para te ajudar a entender melhor esse processo com muito mais clareza e também com muito mais acolhimento. E aí eu quero que vocês me deixem aqui abaixo nos comentários o que você mais sente que mudou, sabe? Quando você fez essa transição de país. Lembrando que pode me chamar no Instagram, tá, gente? Vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram, para vocês me procurarem lá, me seguirem e se precisarem marcar uma sessão, a gente conversa. Me manda uma mensagem lá que vai ser um prazer ajudar vocês nesse processo que é tão difícil e que poucas pessoas falam, tá? Que é difícil, que é o processo migratório. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão vivendo, né, em outro país e que precisa escutar essa mensagem. Eu te espero no próximo episódio.